Boa noite a todos. Que sejamos todos envolvidos com muita paz. O assunto que nós vamos conversar hoje é a respeito das escolhas das provas. Quando estamos aqui no planeta Terra encarnados, nós somos limitados pelos nossos 5 sentidos. E mesmo esses nossos 5 sentidos, eles não são bem desenvolvidos por nós. Por exemplo, nós que enxergamos bem, se entramos num local escuro, nós temos dificuldades de nos locomover, porque não trabalhamos bem o sentido do tato. Já a pessoa que não enxerga, o cego, ele desenvolve bem o sentido do tato, da audição, do olfato, porque ele não tem a visão. Então nós aqui na Terra, mesmo esses 5 sentidos que já nos limita bastante, ele mesmo assim não é bem desenvolvido por nós. Mas no mundo espiritual é diferente a coisa. Porque lá no mundo espiritual, de uma forma geral, nós temos uma visão muito grande, nós temos uma visão muito ampla do que realmente somos. Lá nós percebemos que somos espíritos imortais. Ou seja, nós não acabamos com a morte. E não acabamos com uma encarnação, com uma estadia aqui, até que seja longa, de 100, de 100 e poucos anos. Para nós, lá nós percebemos que é um pontinho na eternidade, porque somos espíritos eternos. Então lá com essa noção, nós temos uma visão dos nossos acertos e dos nossos erros também. E a nossa consciência então nos cobra que possamos ter uma nova oportunidade para refazer os nossos erros, refazer aquilo que a gente não conseguiu fazer correto, porque não sabíamos fazer diferente. Então nos vem uma nova oportunidade através da reencarnação. Aqui então, estando na reencarnação, antes nós fazemos uma programação reencarnatória. Nessa programação reencarnatória, junto com os nossos amigos espirituais, espíritos mais maduros do que nós, os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, ou um espírito amigo que quer o nosso bem, nós programamos a nossa nova estadia aqui no planeta. E nós participamos então desta programação, escolhendo as nossas provas. Parece complicado a gente compreender como a gente pode muitas vezes escolher situações difíceis e complicadas no nosso dia a dia. Mas lá percebemos que isso aí são momentos passageiros, momentos necessários à nossa caminhada, porque nós somos um somatório das nossas experiências. Então aquilo que nós teremos que passar aqui, mesmo que seja uma existência muito difícil, nós conseguimos perceber que não é nada. É o remédio amargo necessário à nossa cura. Porque no momento queremos então a nossa consciência tranquila, o nosso desenvolvimento espiritual. E aí escolhemos realmente algumas provas bem difíceis, mas necessárias à nossa caminhada. Aí vamos nos perguntar então quer dizer que existe destino, existe determinismo? Porque se já houve essa programação e já houve essas escolhas das provas, já está determinada a minha vida? Não, não é bem assim. O que nós escolhemos são os gêneros das provas. A forma como nós vamos conduzir estas provas são as nossas escolhas. É o nosso livre-arbítrio. Então nós podemos, por exemplo, não demos valor à família, não conseguimos compreender, aproveitar essa instituição tão importante que é a nossa primeira escola, que é a família. Então pedimos, numa programação próxima, a oportunidade de reencarnar num ambiente que não temos uma família sólida, uma família fortificada. Nascemos num lar com grandes dificuldades familiares. Podemos também pedir para que passamos pela prova ou a expiação da dificuldade financeira, de morarmos num ambiente onde nos dificulte bastante, porque há a facilidade com as drogas, facilidade com os assaltos, com roubos e tanto mais. E nós reencarnamos, mas com o objetivo de sairmos daqui vencedores. Não viemos para cá para sermos usuários de drogas, ou sermos os traficantes, ou sermos os assassinos, ou simplesmente a família ruim não me deu apoio, então eu vou fazer o que eu quero porque eu não tenho estrutura familiar. Nada disso. Viemos com um objetivo maior, que é o nosso crescimento espiritual. Aqui chegando é que nós vamos decidir pelas nossas escolhas qual o caminho a seguir. E nós temos muitos exemplos aqui na Terra de pessoas que nasceram em lares muito difíceis,
de grandes dificuldades e, no entanto, conseguiram se superar, estudando, se esforçando, batalhando, trabalhando e dando grandes exemplos para nós. Como também temos exemplos de pessoas que acabam falindo, não conseguindo se conduzir bem nessa encarnação. Vai depender das nossas escolhas, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, em qualquer situação da nossa vida. Dentre as provas mais difíceis que escolhemos, uma delas é a prova do perdão. Como é difícil perdoar, né? Às vezes convivemos com pessoas que temos grandes dificuldades de conviver com elas. Não conseguimos aceitar o seu comportamento. Há alguma coisa que nós não conseguimos fruir, não conseguimos nos dar bem com aquela pessoa. Ali está a necessidade de prestarmos atenção nessa situação. Talvez tenhamos que seguir a prova do perdão. E ela está muito presente dentro da família, nos lares familiares. Esposo, esposa, sogro, sogra, nora, filhos, avós, enfim, dentro do ambiente familiar, nós temos ali, muitas vezes, essa prova bem resistente, que é a prova do perdão, onde o algoz e a vítima estão ali, voltando no mesmo espaço, na mesma família, para aprender a se amar. Temos também a prova da riqueza e a prova da pobreza. Dizem os espíritos que a prova da riqueza ele é muito mais difícil do que da pobreza. Porque a riqueza, ela nos dá a facilidade. É aquela porta aberta que Jesus falava. Porque através da riqueza nós temos a facilidade para nos perdermos no orgulho, na vaidade. Acabamos nos afastando muitas vezes pela soberba do Pai Criador. Enfim, a riqueza é bem difícil para o espírito, esta prova, porque ele vem com a prova de ajudar a humanidade, o planeta, tanto na área do trabalho, quanto na área da educação, enfim. Ele precisa ajudar a acolher a humanidade, porque os bens materiais que ele possui não são dele. É o empréstimo do Pai. Empréstimo que ele tem para trabalhar em cima disso. E nós ainda no nosso atual desenvolvimento, na nossa caminhada, ainda é uma prova bastante difícil, porque o nosso egoísmo fala bastante alto. A pobreza também é difícil, porque a pobreza muitas vezes arrasta as criaturas para a indolência, para a preguiça, para achar que está tudo difícil mesmo, que Deus abandonou. Mas também, muitas vezes, faz com que a pessoa perceba o quanto que somos pequenos em relação ao Pai, o quanto somos frágeis, o quanto qualquer coisa pode nos atingir. E geralmente a pessoa então se aproxima mais de Deus através de uma religião, então fica mais fácil a sua caminhada. Temos ainda a prova da doença, também uma prova difícil. Muitas vezes o espírito, uma determinada faixa da sua caminhada, ele possui uma doença. E uma doença que lhe dá grandes limitações, grandes dificuldades. Agora, recentemente, nós tivemos na mídia, falando sobre aquele ator, Valmor Chagas, já com 80 e poucos anos, que estava com problema, segundo a mídia nos fala, estava com problema de saúde e já estava praticamente cego. E devido a isso, a perícia chegou à conclusão de que ele havia se suicidado. Porque não suportou a prova da doença. A prova da doença veio nos mostrar que nós somos pequenos demais. Que nós precisamos nos entregar, nós precisamos confiar no Pai. Muitas vezes nós ou outras pessoas, é bem comum a gente escutar as pessoas dizerem: se eu tiver uma doença, eu prefiro desencarnar logo, porque eu não quero ficar dando trabalho para os outros. Será que é realmente isso que nós pensamos em não dar trabalho para os outros? Ou a nossa preocupação maior é com o nosso orgulho? Porque nós vamos precisar estar na mão das outras pessoas. Vamos ter que esperar, ter paciência, para que o outro venha nos atender quando o outro tenha disponibilidade para isso. Nós vamos ter que ter a humildade, a paciência.
Nós vamos ter que repensar sobre muitas coisas equivocadas que fizemos. Ou seja, nós temos que moderar. Nós temos que modificar. E isso é bastante difícil para nós. Então, muitas vezes, equivocadamente, as pessoas acabam falindo nessa prova. Como, infelizmente, esse ator. Vejam só, 80 e poucos anos. Uma trajetória já longa. E sabe, de muitos acertos, muitos erros também, porque somos espíritos imperfeitos ainda. Mas costumamos dizer, nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Porque num desespero momentâneo, acaba se suicidando. E o erro é muito maior. Porque o suicídio nós levamos para o outro lado as consequências gravíssimas do suicídio. Porque ninguém pode retirar a sua vida ou retirar a vida de outra pessoa. Então precisamos compreender isso. E se a doença bater nas nossas portas, que possamos ter a paciência, a tolerância, a humildade de compreender que tudo passa na nossa vida. Chico Xavier, certa vez, com grandes dificuldades, que a gente sabe que a vida dele foi, inclusive dificuldades físicas, doenças, ele pergunta a Emmanuel por que estava tudo tão difícil, quando é que ia passar aquela situação. E Emmanuel então te disse, Chico, Maria, a mãe de Jesus, mandou dizer para o Chico, Chico, tudo passa. Como passam as alegrias, também passam as tristezas. Porque nós estamos aqui de passagem. Porque aqui é um momento apenas, um momento de reflexão, de progresso, de evolução. A nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro mundo não é esse, é o mundo espiritual. Temos ainda, além de todas essas provas que falamos, a prova da paciência. Paciência para com os outros. Paciência com as imperfeições dos outros. Compreender que cada um tem a sua individualidade, a sua caminhada, o seu entendimento, a sua evolução. E não podemos querer cobrar do outro aquilo que ele ainda não pode nos dar. Cada um tem o seu tempo, porque nós temos livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio significa cada um tem o seu progresso, a sua caminhada. Então temos que ter paciência com aqueles que convivem conosco, tanto os familiares, que é a nossa primeira escola, quanto os nossos colegas de trabalho, quanto os nossos colegas amigos, quanto os nossos vizinhos, quanto até inclusive aquelas pessoas que frequentam a casa espírita conosco, enfim, toda a humanidade. E também, o que já falamos também, a prova da família, incluímos também a prova do casamento. Como é difícil, né? Dizem os espíritos que a nossa atual situação, a maioria dos casamentos é provas e expiações. Ali estão reunidos espíritos que precisam se acertar, espíritos que precisam se ajudar. Quem sabe um ajudou o outro, favoreceu o outro ao erro, ao engano. E aquele então agora que compreende mais, vem com a missão, com a responsabilidade, com a escolha da prova de ajudar o seu companheiro. E aí vai ter que exercitar o perdão, a tolerância, a paciência, a boa vontade. Porque não adianta, os nossos compromissos, eles precisam ser acertados. As nossas dívidas, elas precisam ser pagas. Nós podemos parcelar, nós podemos adiar, mas um dia nós vamos ter que quitar estas dívidas. Ou hoje ou amanhã, mas elas vão precisar ser quitadas. Porque nós as contraímos à vista. Nós fazemos muitas coisas erradas. Porque a história da humanidade é uma história cheia de erros, de enganos, de atrocidades. E nós estávamos lá. Só que agora nós estamos resgatando, pagando essas nossas dívidas. Não é castigo divino, é oportunidade. Veja a diferença. Castigo é punição. Oportunidade é você recomeçar de novo. Porque se observarmos a nossa vida, agora mesmo nessa existência, alguns anos atrás, nós podemos perceber
quanta coisa fazíamos lá atrás que hoje percebemos que não estava correto. Mas naquela ocasião nós achávamos que era o certo. Então isso aconteceu conosco em outras existências. Fazíamos coisas acreditando que íamos ser felizes. E no entanto, equivocadamente, criávamos dívidas, criávamos tristeza, criávamos então grandes dificuldades para o futuro. E agora é o momento de alguns resgates, algumas dívidas a serem pagas. Então, além destas provas que citamos, nós temos ainda também, que essas são provas individuais, que cada um tem as suas escolhas de provas. Existe também da área profissional, existe o número de filhos, enfim. Existem várias situações em que nós nos programamos para a nossa existência, para que tenhamos sucesso. Além disso, dessas provas individuais, nós temos também as provas coletivas. E no livro O Consolador, na questão 250, os espíritos respondem o seguinte, quando é lhe perguntado: como se processa a aprovação coletiva? E os espíritos respondem: na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum. Razão porque muitas vezes intitulais dolorosos acasos as circunstâncias que reúnem as criaturas no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações, no quadro dos seus compromissos individuais. E aí nós temos vários casos que temos conhecimento. Um deles de uma prova coletiva, onde, como nos fala o Consolador, a providência divina reúne aqueles espíritos que precisam passar por aquela mesma prova coletiva naquele ambiente em que eles vão resgatar a sua dívida. E conta-se no livro Cartas e Crônica do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, que no dia 17 de dezembro de 1961, em Niterói, no Rio de Janeiro, várias pessoas estavam em um circo para que tivesse então uma tarde tranquila, agradável, divertida. E esse circo pega fogo, onde então centenas de pessoas desencarnam ali, queimadas pelo fogo, pisoteadas e asfixiadas. Neste livro, então, Cartas e Crônicas, Humberto de Campos diz que o que aconteceu foi o seguinte: no ano de 177 em Leão, onde imperava, era a época do imperador Marco Aurélio, era comum o massacre dos cristãos. E eles estavam naquela ocasião esperando o famoso guerreiro. E eles estavam então reunindo, algumas pessoas estavam reunidas para organizarem uma festa em homenagem a esse guerreiro. Então essa festa iria ter gladiadores, dançarinas, jograis, lutadores, atletas, todos estariam presentes. Mas eles queriam mais, eles queriam uma festa fabulosa, algo que não pudesse esquecer. Aí alguém gritou: cristãos às feras. Mas cristãos às feras era uma coisa já comum. Era comum colocar os cristãos nas arenas e os leões ali para devorarem. Não havia nada de novidade. Foi então que alguém teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte, disse a pessoa. Vamos colocar resina na arena. Colocar em volta da arena. Deixa eu ver aqui para não me equivocar com vocês. Há farpas, cercada de farpas embebidas com óleo. E dentro da arena colocaram cerca de 1000 crianças e mulheres cristãs, junto com alguns cavalos, dos quais eles não utilizavam mais, que eram cavalos velhos, que não davam mais para as corridas, e atearam fogo nessa arena. Com um detalhe: só haveria uma porta
uma saída, onde deveriam sair então os mais fortes. E aquela plateia se deliciava com aquele espetáculo, onde crianças e mulheres eram mortas, pisoteadas e queimadas naquele momento. E diz então Humberto de Campos que 18 séculos depois, a justiça divina, através da reencarnação, reaproximou os responsáveis em dolorosa expiação na tragédia do circo em Niterói. Aquela tragédia também, bastante lembrada, acredito por vocês ainda, do edifício Joelma, teve até um filme, se eu não me engano, né? Aquilo também, aquela tragédia aconteceu dia 1º de fevereiro de 1974. Foi por volta das 8h50, um funcionário viu um ruído que vinha do 12º andar. Em 1h30, o fogo consumiu todo o prédio. Ali morreram 179 pessoas. Outras 300 ficaram feridas. E a multidão que assistia àquela cena ficou chocada, desesperada, vendo que 40 ocupantes do prédio se jogavam pelas janelas para fugir do calor e do fogo. Nesse momento, Chico, na ocasião, vendo essa notícia pela televisão, chamou alguns amigos e os convidou para fazer uma oração para aquelas pessoas, aquelas vítimas e os seus familiares. E então Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, vem e lhe diz: Chico, o que aconteceu neste momento remonta aos séculos 11 e 13, o tempo das cruzadas, onde eram feitas grandes atrocidades com as pessoas em nome da fé cristã. Ali então, disse Emmanuel, os débitos contraídos foram de tal gravidade que os resgates ocorreram a longo prazo, o que denota a bondade divina, que permite ao infrator o parcelamento da dívida, pois não haveria condição de quitá-la de uma só vez. E agora, recentemente, nós tivemos algo que nos chocou bastante, né? Que foi essa tragédia em Santa Maria, naquela boate, onde a gente percebeu muitos jovens, né, que ali desencarnaram. Não sabemos o que ocorreu, qual foi o motivo, mas podemos ter certeza que Deus estava no leme da situação. Deus sabia do que estava acontecendo ali, estava com aquelas criaturas. Era o momento do seu resgate coletivo, era o momento da sua quitação de dívidas. A mídia também nos contou jovens que entraram dentro da boate e salvaram vidas e desencarnaram dessa forma. Imagine, olha como esse espírito chegou ao mundo espiritual vencedor, porque ele esqueceu dele mesmo para salvar o outro. Ele deu a vida dele em prol dos seus irmãos. Então não sabemos qual foi o motivo, mas com certeza houve um motivo justo, porque Deus é amor e é justiça, e Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Todos nós que acreditamos no Cristo, nós temos que ter essa certeza, porque quando Ele veio até nós, Ele deixou bem claro que Deus é Pai, Pai de amor e de bondade, e que não abandona nenhum dos seus filhos, e que sempre lhe dá uma nova oportunidade. E a doutrina espírita vem nos dizer: a oportunidade é através da reencarnação. A oportunidade é através das várias vezes em que aqui retornamos, ou em outros planetas também, para refazer aquilo que não conseguimos fazer de forma correta. Então, estarmos aqui é uma dádiva divina. A reencarnação, o nosso momento, é um presente. Já diz, presente. Muitas vezes nos preocupamos muito com o futuro e deixamos de cuidar o presente, que é o nosso momento. Nos preocupamos, nos questionamos sobre o passado, nos recriminamos sobre o passado, mas o passado já passou. O momento é aqui e agora. E é o momento de fazermos algo, aproveitarmos este momento que estamos aqui, aproveitarmos da melhor forma que pudermos aproveitar, para quando chegarmos o momento de retornarmos ao mundo espiritual, mais lúcidos, podemos perceber: que bom, eu consegui cumprir a minha missão, eu consegui fazer aquilo que me propus. Como deve ser satisfatório.
Então retornamos à tragédia de Santa Maria. Cabe a nós sempre orar por essas criaturas que lá estão, que com certeza foram abrigadas, foram acolhidas pela espiritualidade amiga e também pelos seus familiares, para que eles compreendam este momento. Não sabemos, repetimos de novo, qual foi o motivo, mas Deus sabia o que estava acontecendo. Deus estava no leme da situação. O que podemos concluir também, que a mídia nos colocou, que o maior desencarne daqueles jovens não foi queimado pelo fogo, mas foi pela asfixia do gás. E aquele gás, por aquele incêndio que ocasionou, foi o mesmo gás cianeto, usado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E ainda tem mais. Aquele dia, naquele episódio, dia 27 de janeiro, se não me engano, era comemorado o Dia Internacional do Holocausto. Não sabemos o que ocorreu, mas que fique na nossa mente, nós somos os responsáveis pelas nossas atitudes. Então, qualquer atitude que façamos agora, existe uma consequência. Então, que possamos agora, mais lúcidos, fazermos as nossas escolhas mais acertadas. Compreender que Deus está sempre conosco, nos ajudando, nos orientando e nos dando as oportunidades. Porque de tempos em tempos, Ele nos dá chance de começarmos e de termos oportunidades diferentes e de vermos as coisas de forma diferente, através do Espiritismo, que nos tira o véu da ignorância e já nos mostra que não é mais um Deus punitivo, mas é um Deus de justiça, através da reencarnação. E quando as coisas ficarem muito difíceis, que possamos lembrar da mensagem de Chico Xavier: tudo passa. Como passam as coisas boas, passam as coisas ruins também. O desespero, quando vem, assim como ele veio, ele também vai. Nós temos que ter paciência para esperar e arregaçar as mangas e pensar: o que essa experiência está querendo me ensinar? O que eu preciso fazer para não adoecer mais? O que eu preciso fazer para não precisar mais ingerir esse remédio amargo da dor? O que eu preciso fazer? E aí vou encontrar as minhas respostas, porque Deus e os Espíritos amigos querem o nosso sucesso. Para encerrar a nossa conversa, nós temos uma mensagem que fala sobre a importância, como nós somos importantes. Fala o seguinte: ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas é uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma e agradecer a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter a coragem para ouvir um não, é ter a segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar: eu errei. É ter a ousadia para dizer: me perdoe. É ter a sensibilidade para expressar: eu preciso de você. É ter a capacidade de dizer: eu te amo. Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. E quando você errar no caminho, recomece tudo de novo, pois assim você será capaz, cada vez mais, de se apaixonar pela vida. E descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Usar as perdas para refinar a paciência. Usar as falhas para esculpir a serenidade. Usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível e você é um ser humano muito especial.
Então era essa a nossa mensagem dessa noite. Podemos compreender através dessa nossa pequena conversa que nós não estamos aqui de férias, nem por acaso. Nós estamos aqui, nesta escola, neste planeta Terra, que é uma escola que muitas vezes nos serve de hospital para trabalhar as nossas doenças, para progredir, para melhorar. Aqui estamos com a oportunidade de fazer diferente o nosso futuro. Aqui estamos com a chance de sermos melhores. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus nos ajude, continue conosco, porque Ele está sempre nos ajudando, querendo o nosso melhor, e que nós possamos fazer a nossa parte, arregaçar as mangas, nos esforçarmos mais e trabalharmos. E quem sabe, quando terminarmos essa nossa caminhada aqui na Terra, ao retornarmos ao mundo espiritual, possamos retornar como vencedores. Muito obrigada.